Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma mega valorização no preço do barril do petróleo. Nesse vídeo vamos tratar como que essa grande alta aqui do preço do barril pode impactar as ações da Petrobras. A gente sabe que o petróleo segue subindo forte por conta do Estreito de Hormuz, aquela guerra que tem acontecido ali no Irã e nos Estados Unidos. Questões geopolíticas, fechamento do Estreito de Hormuz fizeram com que o barril do petróleo possa atingir mais de 100 dólares. O mercado projetava que o barril ia atingir esse número em mais ou menos um mês. Perceba que isso aqui aconteceu em poucas semanas, tá? E o fechamento do Estreito de Hormuz ocasiona todo esse ponto justamente porque ele aí transporta mais de 20% de todo o petróleo global. E vamos tratar aqui, pessoal, como que isso impacta a Petrobras, até porque ela poderia ser impactada de uma maneira positiva e pagar aí um dividendo até acima do esperado, já que com esse praticado aqui, preço de praticamente Brent, poderia fazer a empresa aí triplicar na cotação e distribuir proventos bem acima do esperado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras representa aí 7,8% da carteira do canal. Perceba que agora, após essa grande alta nas ações, ela chegou a ocupar a minha quarta maior posição. E ela estava aí abaixo da BB Seguridade. Por isso que eu falo, quando uma ação se valoriza muito na sua carteira, naturalmente ela vai tracionando o peso, vai se tornando aí uma posição mais elevada. O que tem acontecido, pessoal, com toda essa alta da Petro já não é segredo de ninguém. Claro, o Ibovespa tá subindo, mas essa grande alta ali, ó, dos 29 para os 41 reais foi muito motivada por conta do Brent, tá? Perceba que se a gente pegar aqui o Brent, ó, tava ali na região dos 60 a 59 dólares o barril. De lá para cá, quando começou essas questões geopolíticas do Oriente Médio, Estados Unidos e Irã, perceba que o petróleo rapidamente disparou, já precificando o fechamento do Estreito de Hormuz. A produção vai cair drasticamente, consequentemente o mercado tende a valorizar o preço da commodity. Então, se a gente pegar aqui, pessoal, a alta no Brent, se nós pegarmos 92 dólares e dividirmos, né, pelo preço antigamente de 59, o Brent subiu 55%, denotando aí, né, que consequentemente essa alta expressiva se refletiu nas ações da Petrobras. Ela chegou a subir 41% na cotação. Agora o nosso trabalho é identificar como que isso impactaria a Petrobras, até porque ela reportou o balanço do quarto trimestre de 2025, né? E a gente percebe, pessoal, que já de antemão este balanço, tá, está se baseando pelo preço de petróleo praticado de 69 dólares. Então a empresa não está refletindo este preço de 92. Porque assim, pessoal, na realidade o que acontece, para a Petrobras começar a refletir esse preço novo aqui de Brent, precisa se passar mais um trimestre, ver se de fato esse preço vai se manter. Se não é uma euforia do mercado e o preço vai corrigir novamente. Se esse preço se mantiver por muito tempo, a Petrobras, pelo menos ali por uns 1 mês e meio, provavelmente a Petrobras vai praticar este novo preço no barril do petróleo. A gente pode ter uma alta no resultado, porque Petro, pessoal, é uma empresa de commodity. Grande parte da receita dela está atrelada ao barril do petróleo. Então ela se beneficia, consequentemente, com essa alta do Brent. Isso poderia fazer o EBITDA da empresa crescer fortemente, tá? Então esse é um dos impactos aqui que a gente já observaria. A gente observaria um aumento do EBITDA, aumento do lucro líquido e redução do lifting cost, que é ali, né, tecnicamente o custo de captação que a Petrobras possui. Então você percebe aí que, consequentemente, pessoal, isso gera efeito positivo, tá? O custo médio por extração aqui da Petrobras vai cair cada vez mais, a captação dela do petróleo, e consequentemente EBITDA subindo mais lucro líquido, o mercado pode jogar a ação
para um patamar de preço ainda mais alto. Então, mesmo após essa alta, eu não acredito que Petro esteja cara. Como assim, Pablo? É verdade isso? Exato, pessoal. Claro, já não está mais tão barata como estava ali nos 30, 31 reais, mas ela não é uma má opção. Tanto para o investidor que está começando e olhando lá na frente. Por quê? Por mais que ela seja uma empresa cíclica, mesmo se a gente se basear, eu nem tô me baseando por esse preço agora, eu tô me baseando lá pelo petróleo praticado em região de 60 dólares. Então perceba que eu não tô sendo nada otimista aqui nos meus cálculos. A empresa já tem apresentado um caixa, se a gente pegar aqui, ó, o resultado da Petrobras, você consegue perceber que ela tem tido muita qualidade, né, pessoal? Ela tem reportado aí EBITDAs substanciais. Só dá uma batida aqui de olho nisso, ó. Se você pegar, né, o próprio EBITDA da empresa, ela tá conseguindo ter aí 200 bi de EBITDA por ano, tá? Ela tá conseguindo ter o equivalente a uns 40 a 50 bilhões de reais de EBITDA por trimestre. Então, se a gente considerar tecnicamente esse EBITDA, dado de que ela também tem um lucro de 15 bilhões por trimestre, você poderia precificar o seguinte, que Petro, no pior cenário possível, teria um EBITDA projetado de 160 bilhões. Será que ela estaria barata hoje? Aí a gente vai tirar nossa relação EV sobre EBITDA. Geralmente empresas do setor petrolífero negociam a 8 a 9 vezes EBITDA. Então se a gente pegar o valor de firma hoje da Petrobras, que é de 902 bilhões de reais, e você divide aqui, ó, por cento, né? E 60 bilhões de EBITDA, você tem 5,63 vezes EV sobre EBITDA. Petro negocia na média em 8. Então, caso o mercado pagasse uma média de 8 vezes, isso que eu tô me baseando, lembrando muito bem, pelo um petróleo na região de 60 dólares. O EBITDA da empresa vai crescer com o petróleo a 80 dólares e o lucro líquido também. Então, ela poderia ainda estar ainda mais barata, mas a gente gosta de colocar, obviamente, uma margem de segurança. Então, Petro hoje poderia ainda se valorizar uns 66% na cotação. Perceba que ela ainda estaria barata. E o preço justo hoje da ação, se a gente fosse basear por 42 mais 66%, seria de aproximadamente aí, tecnicamente, tá? 42 mais 66%, teríamos uma Petro valendo quase 70 reais na cotação. E se aproxima muito pelo múltiplo do Graham, que se a gente pegar aqui, ó, múltiplo do Graham para as ações da Petrobras, você observa que o preço justo fica de 80 reais, que dividido por essa cotação de 42, ainda teria um potencial de alta de 100% na cotação. Claro que a gente nunca vai comprar até o preço justo, mas pessoal, uma margem de segurança aí já de 30% a 20% em relação ao preço justo já parece uma boa ideia. Empresas cíclicas pode colocar uma margem maior, mas eu acredito que mesmo nesse patamar de preço de agora, a Petro está barata. Fora que no mercado de alta, geralmente quando a gente tem aqui um boom de commodities, Petrobras é cotada por múltiplos bem mais elevados, tá? E aqui não tá aparecendo, mas o preço sobre valor patrimonial supera até mesmo 2 vezes. Agora, um cenário que poderia caprichar, claro, a gente já sabe que a alta na cotação já iria acontecer, porque o petróleo subindo, mais caixa, mais dividendos, mais lucro, o mercado iria jogar as ações para um patamar de preço mais alto. Mas a questão é o dividendo. Tecnicamente, com o preço de petróleo praticado maior, a gente pode ter um aumento no EBITDA. Então, esse dividendo poderia dobrar por 2, tá? Tecnicamente, o petróleo subindo 100%, os 50%, 60%, o EBITDA e o dividendo dobra por 2. Então, a empresa poderia pagar uns 14% de dividend yield. Perceba que tanto no quesito de valorização e de dividendos, Petro poderia sim ser uma boa opção para você que está olhando para longo prazo. Mesmo agora a ação cotada em R$ 42 reais. Por quê? Porque se esse for o novo patamar de negociabilidade do Brent, a ação estaria muito barata, porque a gente teria um EBITDA em dobro, em triplo, tá? Então, caso o Petro não volte a ter um Brent muito barato, fica ali nessa faixa de 90 a 80 dólares, ela poderia estar de graça. Mas se o Brent se desvalorizar, essa cotação se manter, aí ela não estaria tão barata, tá? É preferível que você volte a aportar ali, nada é recomendação, na região dos 30 a 31 reais, que aí já fica meio que mais realístico aqui para a empresa. De qualquer forma, eu acho que é uma empresa que tem tanto potencial de valorização e também de bons pagamentos de proventos. Aliado ao efeito da margem equatorial, que poderia fazer a Petro dobrar a produção para os próximos anos, imagina só, ela dobrando a produção, custo médio por extração da empresa segue caindo, porque o lifting cost hoje da Petrobras fica numa faixa de 28 dólares o barril, quando a gente pega o custo médio por extração ponderado, que é ali o bruto. A gente não tá pegando ali muito mínimo, porque senão você teria que olhar por refino. A gente não quer saber disso, a gente quer olhar o bruto, tá? Para Petro hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo de 28 dólares. A gente sabe que esse cenário é quase impossível de acontecer, porque o mercado inviabilizaria a produção, a empresa inviabilizaria a produção, daria um choque nos estoques e o mercado seria obrigado a jogar o preço da commodity lá em cima novamente. Então, caso o preço do barril fique acima de 40 dólares, ela vai continuar assim pagando bons proventos, vai continuar
gerando um caixa interessante, e se esse custo médio por extração for se reduzir no longo prazo, a gente pode ter uma petrolífera extremamente descontada. Eu não gosto de olhar muito para preço-lucro, mas pessoal, para uma empresa que mesmo com Brent baixo está lucrando 15 bi, a gente está se baseando por 60 bilhões de lucro por ano. Hoje, Petro está valendo aí de valor de mercado, você mostra como a empresa está barata, tá? Se a gente olhar para a relação preço-lucro, ó, 568 bilhões dividido aqui ó, por 60 bilhões, temos uma Petro negociando por 9 vezes o seu lucro, denotando de que ela está assim barata, porque no mercado de alta ela chega a custar múltiplos bem maiores. Isso que eu estou sendo conservador. Na prática, a Petro tem lucrado uns 90 bilhões por ano, tá? Ela tem lucrado mais ou menos isso. Então, na verdade, sendo intermediário, Petro está valendo aí 6 vezes o seu lucro, que mostra que ela também está muito descontada olhando por essa ótica. E uma empresa crescer 9% ao ano, você tiver um provento de 9% e reaplicar a 3%, seria uma ação que poderia te trazer mais de 20% ao ano de forma composta. Detalhe que nos últimos 10 anos, Petro trouxe aí o equivalente a 2.000% de retorno total, que colocando em taxa anual composta, tecnicamente, você tem aí uma rentabilidade anual, vamos colocar aqui mais um zero, né? 2.000%. Tecnicamente, Petro trouxe para o acionista aí 35% ao ano de retorno, denotando de que foi sim uma das ações vencedoras na bolsa, e com esse cenário de valorização do Brent, ela pode sim se beneficiar, aliado a custo de extração em baixa e consequentemente aí, né, um crescimento sazonal na lucratividade da companhia. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comenta aí se vocês têm ações da Petrobras, o que acham com essa alta do Brent e como você está aí com a empresa na carteira de vocês. Bom, em particular, tenho o Petrobras na carteira e pretendo continuar aumentando posição. Queria que recuasse para baixo dos 35 de novo, mas querer não é poder, né, pessoal? Se o preço do Brent continuar subindo, dificilmente esse cenário vai acontecer aqui com a empresa, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!